dia, bom meio-dia, boa tarde para quem já almoçou. E aqui vamos nós com a nossa segunda live sobre a jornada de prosperidade que nós iniciamos ontem aqui nesse Instagram. E fica o convite para os novos episódios que vão seguir aqui ao longo dessa semana e quiçá talvez daqui os próximos 15 dias, a depender de como for a repercussão de vocês e a aceitação de vocês, tá? Fico contando com vocês aí como se diz no dinheiro, como se diz na prosperidade, como uma moeda de troca. Assim como eu dou para vocês, vocês também me dão aí o feedback de como está sendo isso, de como está refletindo aí na alma de vocês, na psique, como vocês estão entendendo isso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de ir para o mais e de crescer e de expandir as possibilidades. Ontem a gente falava muito sobre reorganização da identidade, reorganização daquilo que está interno dentro de nós, ou seja, sair daquela etapa infantil de que a gente não se coloca no mundo, de que a gente foge do telefone, de que a gente foge do trabalho, que a gente faz aquele movimento procrastinador de que depois eu faço, depois eu me preocupo com o dinheiro, depois eu vou olhar para isso com mais afinco, e a gente não toma posse das nossas informações financeiras, do que é prosperidade para nós, do que é efetivamente ir para o mais, né? Nós não seguimos um fluxo da vida, nós nos retemos. E hoje a gente vai partir para uma análise bem profunda, que é uma análise um pouco psicanalítica até, e depois nós vamos entender os níveis, as escalas de identificação com o dinheiro que a gente tem. Então eu ainda não posso passar para aquele nível de propósito, eu ainda não posso passar para o nível de mastermind, para o nível de mente mestra, de alvos bem definidos com dinheiro, enquanto a gente estiver discutindo questões de identidade com dinheiro, de identidade de quem não quer pagar contas, por exemplo. Eu não consigo ir para o mais quando eu não valorizo, quando eu fujo dos pagamentos, quando eu não consigo fazer essa transição para alguém que flui na vida financeira, enquanto eu tenho medo das contas, fujo das contas, me acho subjugado por ter pagado contas, por ter contas para pagar, e não valorizo toda essa transição que a minha personalidade deve ter, que a minha identidade deve ter, para sustentar alguém que é apto a agir no mundo dos adultos, agir no mundo de quem paga contas e é recepcionado pelo valor do seu trabalho. Porque, como a gente falou ontem, a gente dá muito pouco valor ao nosso trabalho, a gente muitas vezes foge do trabalho. Deixa eu ajustar minha luz aqui, que ela não tá legal. Então é isso, a gente foge das nossas obrigações e isso não tem nada a ver com prosperidade. A prosperidade está justamente em a gente seguir o fluxo da vida e ter uma postura digna diante do dinheiro, diante das nossas responsabilidades. Adultos não ganham dinheiro, pega essa chave aqui comigo, adultos não ganham dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Adultos fazem dinheiro. E é por isso que a gente tem que remodelar a nossa identidade, não mudando a nossa personalidade, não mudando os nossos valores, mas sim inserindo a nossa personalidade num viés mais maduro, mais digno de receber pelo trabalho prestado, fazer o que precisa ser feito, agir no mundo, caminhar por mais, fazer escolhas no sentido de que a gente possa ser valorizado e manifestar no mundo aquilo para o qual a gente tem talento, as nossas habilidades inatas, as nossas habilidades adquiridas. Por isso que no nosso balde vai caber mais se a gente se dispuser a fazer até a responsabilidade que só o adulto tem, que é integrar essa personalidade no sentido de
pegar o telefone, ligar para quem precisa ligar, atender a ligação, não deixar a pessoa esperando, não deixar os prazos correrem, pagar as contas com alegria e satisfação, porque um adulto faz isso. Ele sabe o valor daquelas contas, ele não deixa as pessoas esperando para que que o adulto tenha que receber uma mensagem cobrando ele sobre alguma despesa. Isso não é comportamento de adulto. E eu vou entrar aqui, eu peço a permissão de vocês para virar algumas chaves importantes aqui e tem a ver com a psicanálise, e eu espero que vocês mantenham aqui a linha de raciocínio comigo. É bem interessante isso, mas é bem desafiador. A minha luz não tá legal e eu vou mudar de novo ela. Pronto. O que acontece, gente? Eu já falei em muitos vídeos que a gente tem pulsões de vida. A gente tem pulsões e a pulsão é a nossa força vital. A gente tem pulsões pro mais, pra vida. A gente integra o nosso masculino e se expõe e se coloca no mundo e coloca nossas ideias e coloca nosso trabalho no mundo, ao mesmo tempo que a gente tem pulsões de morte, a gente tem pulsões de se esconder, de fugir das nossas responsabilidades, de ir para um cenário ainda primitivo da nossa infância, de não querer o mais, de querer voltar para o quentinho lá da nossa mãe, de voltar para algo conhecido e que não nos desafia. Mas a prosperidade está justamente na nossa disposição para ir de encontro dela e encontrar algo que possa vir a somar, ir por ano novo, porque nós não estamos aqui buscando reconhecimento de nada. O reconhecimento é uma coisa do passado, é uma coisa que já aconteceu. Nós estamos aqui para fazer e alinhar os nossos alvos para o mais. Quem espera por reconhecimento, assim como quem espera que alguém pague suas contas, ou espera fazer alguma negociação ilícita, como é que se diz aquilo que a gente faz para não pagar a luz, algum gato na luz, alguma coisa para não pagar imposto, para não pagar alguma dívida que a gente tem, a gente finge que se esquece, a gente tá alinhado com um padrão de escassez, com um padrão infantil, que não vai nos permitir transacionar para um nível maior de prosperidade, para um nível maior de maturidade, porque só adultos fazem dinheiro, crianças ganham dinheiro. E eu vou falar um pouco de psicanálise, de Freud aqui, para que vocês possam entender um pouco mais do que eu estou falando nesses estágios iniciais da nossa jornada de prosperidade, porque daqui para diante eu quero falar sobre iniciativa pessoal, sobre criar uma mastermind, criar oportunidades da gente crescer, oportunidades da gente expandir, mas enquanto a gente ficar numa identidade infantilizada ou esperando que alguém pague as nossas contas, que alguém realize por nós o que precisa ser feito, nós não conseguiremos sair desse estágio inicial, que é um estágio que a gente chama aqui de nível de negação. Quando a gente nega o dinheiro, quando a gente nega os problemas financeiros, quando a gente nega que o dinheiro é algo fundamental para a vida adulta. Então vamos passar para essa análise psicanalítica. Eu tenho muitas coisas para trazer hoje para vocês. Não sei se vai dar tempo, mas eu espero que dê, senão a gente continua amanhã, senão eu continuo em algum rios. Mas pode parecer um pouco chocante o que eu vou falar aqui, mas a gente precisa construir uma linha de raciocínio. A relação com o dinheiro que a gente tem é uma relação erógena, uma relação erótica, conforme a psicanálise diz. E o que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente retém o dinheiro pra gente e que a gente não vai para a vida para pagar as contas, para fazer dinheiro, justamente porque a gente está escolhendo essa zona de retenção.
de reter o dinheiro, de não expandir com o dinheiro, de como eu fui criado na minha infância, de uma maneira a não ser valorizado, a não valorizar e não suxar, digamos assim, ou não tirar tudo que eu tinha da minha mãe, dos meus ancestrais, eu acabo deixando essa zona erógena, que é a zona do poder, a zona de ir adiante, retida e subjugada. Interessante isso, né? Então a gente tem uma tendência, muitas vezes, quando a gente está alinhado a esses nossos padrões infantis, a querer que alguém nos sustente, a querer que alguém pague as nossas contas, a querer que o governo seja o provedor, que o nosso pai e a nossa mãe são os eternos culpados porque a gente não faz sucesso financeiro. Pensem bem comigo, vocês acham realmente que é uma forma de punição aos pais de vocês, à família de origem, que vocês não façam sucesso? Por mais injustiçados que vocês se sintam, vocês acham que os pais e as mães de vocês não gostariam que vocês tivessem autonomia financeira, não prosperassem? Mas voltando para a nossa zona erótica, zona erógena, zona erótica, na verdade, que é a psicanálise que Freud nos traz. Por que alguém não ganha dinheiro? Porque um adulto não faz dinheiro? Justamente porque ele está punindo alguém, porque ele está querendo que alguém pague as contas dele, porque ele está querendo manter uma relação de dependência, utilizando o dinheiro como um perpétuo fundador, um perpétuo mantenedor dessa zona de dependência e dessa zona de relações doentias ou relações em que eu sou sempre subjugado, mas eu quero que alguém pague para mim as minhas dívidas, pague as minhas contas, porque eu não sou detentor desse poder de agir no mundo, ou não sou, eu sou menos, eu sou dominado, eu quero uma relação de dominação e de domínio no qual alguém pague para mim, porque alguém deve para mim alguma coisa. Não existe nada que tire mais o poder pessoal de uma pessoa, o poder de ganhar dinheiro, do que permanecer numa zona erógena, que Freud diria numa zona erógena, de que eu valorizo as minhas pulsões iniciais de fazer cocô, de entender a minha sexualidade, de valorizar essas questões infantis ainda e querer que alguém me supra nas questões essenciais do meu dinheiro. Por isso eu volto e peguem essa chave. Quem faz dinheiro é adulto, quem ganha dinheiro é criança. Mas muitos adultos permanecem nessa zona erógena de querer que alguém os mantenha, de querer que alguém os sustente. E é por isso que eu volto à questão da identidade. Nós só podemos transacionar de uma identidade que depende dos outros para uma identidade que faz dinheiro quando a gente transaciona essas questões mais primitivas de infantilidade e maturidade. Quem é adulto se responsabiliza, tem honra em pagar as contas, tem honra em acertar em dia suas dívidas, tem honra e fica se sentindo mal quando não consegue fazer isso, faz o mais rápido possível, porque não está identificado como essa zona erótica, erógena, de que alguém deve pagar as suas contas em seu lugar. Então, identificar o excesso de não, o excesso de eu não consigo, de eu não posso, que é uma opção, uma escolha de não crescer, de não evoluir. Identificar esses excessos de retenção, porque isso, ao fundo e ao cabo, para Freud, como eu estou dizendo aqui, eu estou partindo de uma linha psicanalista, isso é uma forma de ter prazer na vida.
por mais inconsciente que seja. Enquanto alguém paga as minhas contas, eu tenho uma espécie de prazer de não crescer, de prazer de permanecer na vítima. E vítimas, como eu disse ontem, não prosperam, vítimas não vão para frente. Veja bem, gente, nós temos estágios de quem níveis de escalas de consciência em relação ao dinheiro. Por isso a pergunta, quem sou eu em relação ao dinheiro? Eu sou a pessoa que vivo em negação com o dinheiro. Eu não sei exatamente quanto eu devo, eu não sei exatamente quando eu ganho. Eu acho que o dinheiro é perigoso, que o dinheiro vem me ameaçar minha liberdade, ameaçar minha alegria de viver. Eu vivo numa fantasia, eu não sei exatamente, eu não planilho gastos. Eu não sei que, eu opto por não saber que a minha planilha financeira deve inserir não só as minhas despesas, com os meus ganhos, mas também com aquilo que eu quero somar na minha vida. Porque é assim que a gente faz uma planilha financeira legítima. Eu também preciso inserir aquilo que eu quero receber. Eu quero receber uma massagem, eu quero fazer um curso, uma mentoria, algo maior que vai me trazer mais expansão, que vai me trazer mais possibilidades de ganho. Eu tenho que somar isso na minha planilha financeira. Mas se eu tô num processo de vergonha com aquilo que eu ganho, de vergonha com aquilo que eu vivo no meu dinheiro, eu vou negar. Eu vou entender que o dinheiro representa um poder na minha vida e que eu não posso lidar com esse poder. Mais uma vez, um posicionamento infantil. Então, a gente se sente nesse nível inferior, digamos, de dinheiro. A gente nega tudo aquilo que tem a ver com o dinheiro, a gente foge das nossas responsabilidades, a gente foge do poder pessoal que o dinheiro pode nos trazer, justamente por a gente se sentir muito inferiorizado com isso. E daí isso se conecta muito com aquela zona erógena que eu falava antes, de dependência, de querer que alguém assuma as minhas responsabilidades, assuma os meus quereres com o dinheiro. Então a chave aqui é pensar que o dinheiro não é seu inimigo, mas o dinheiro ele pode vir a contribuir com a sua vida adulta. Eu tenho um outro estágio de relação com o dinheiro, é quando eu me afasto do dinheiro numa relação de sobrevivência. Eu só faço dinheiro para sobreviver, eu só penso que o dinheiro é autossacrifício, que o dinheiro é um excesso de fazer e de não me conectar com aquilo que me dá prazer na vida. Porque o dinheiro, pessoas bem-sucedidas, pessoas que vão além na sua vida financeira, elas conseguem conectar uma zona de diversão, uma zona de prazer, de gostar do que faz, não necessariamente de todos os aspectos daquilo que faz, mas gostar minimamente daquilo do que faz, ter o mínimo de prazer e satisfação naquilo. Aqui nessa zona de sobrevivência, eu tenho muito a questão de que a abundância, de que ser mais tá conectado com uma sensação de culpa, de vergonha. É como um teste que eu faço com vocês. Se um dia vocês ganham uma montanha de dinheiro e vocês conseguem lá comprar um Pix, um carro à vista, um carro bacana, um carro que vocês estão ali achando o máximo para quem gosta disso. E daí você é convidado para um almoço de família no mesmo dia. Como você se sentiria em mostrar esse carro para os seus familiares que têm um padrão de escassez, que têm um padrão de se manter numa linha ainda de dependência, de ter raiva do dinheiro ou de negar o dinheiro, de viver, não saber exatamente o que entra, de não saber exatamente o que faz, o que entra, o que sai, ou não saber exatamente quais são os meus alvos com o dinheiro. Como eu vou me sentir em relação a isso? Eu vou me sentir envergonhado? Eu vou me sentir culpado? Eu vou me sentir sendo um desleal com relação aos meus padrões familiares? Ou eu vou me sentir alguém que é digno, que pode chegar buzinando, que pode chegar convidando as pessoas para dar uma volta no seu carro novo? Isso tem tudo a ver com esse estágio de sobrevivência, com a ideia de serviço, né?
quando a gente entende que o nosso serviço ele não é muito valorizado, quando a gente entende que o nosso servir ele não é o ser a vir, né? Que o nosso ser a vir não é valorizado, o que eu dizia ontem, o que não existe na verdade. Porque quando a gente serve a vida, a gente está mostrando a nossa utilidade, e isso é reconhecido, se não imediatamente, depois. Muitos livros sobre consciência financeira falam isso. Quem está disposto a fazer mais do que se é pedido, sempre é recompensado, seja imediatamente pelos seus superiores, seja imediatamente pelo dinheiro fluindo na sua conta, seja posteriormente por alguém, por algum fato que vai reconhecer isso na sua vida. E depois que a gente sai da negação, depois que a gente sai desse estágio de afastamento do dinheiro, de que o dinheiro nunca sobra para nada, de que a gente está identificado com um padrão de sobrevivência, de autossacrifício, de que o dinheiro é escasso, de que eu preciso, para prosperar, eu preciso fazer muito, e é claro que a gente precisa fazer mais do que o necessário. Se você quer romper o teto financeiro, a gente precisa pensar que existe final de semana, que existe a noite, que existe as distrações, que existem aquilo que nos afasta do que é o maior, do que é o mais próspero na nossa vida. Veja bem que eu estou misturando uma série de assuntos aqui, mas para que vocês peguem chaves que façam você sair dessa zona de sobrevivência, dessa identificação com o menos, dessa identificação com padrões de negação com o dinheiro, de padrões de sobrevivência, de padrões de que só há sacrifício, de padrões de lealdades familiares, de padrões que eu não posso ganhar mais do que meus pais ganhavam, ou de que eu não posso sair dessa zona de conforto, dessa zona erógena. A zona erógena que eu falava antes da psicanálise é uma zona de conforto, uma zona onde eu me sinto não satisfeito. Eu me sinto como aqui é meu lugar, aqui o meu lugar de dependência financeira é um lugar confortável, os outros que paguem para mim, que paguem as minhas contas, um lugar infantil. Então a gente vai depois para uma zona de despertar, de começar a nascer a vontade genuína de fazer dinheiro. E não de ganhar dinheiro, e não de lucrar com pequenos gatos da luz, de não ganhar com pequenas disfuncionalidades com nossos impostos, com as nossas dívidas. Quando a gente não espera que alguém nos mande mensagem para cobrar aquilo que a gente está devendo, porque a gente já tem a consciência de que no mundo adulto nós pagamos as contas e pagamos as contas com satisfação, porque isso é a moeda de troca. Quanto mais feliz eu pago as contas, mais satisfação eu tenho em receber, em dar para o mundo os meus talentos adquiridos e inatos para receber mais disso. Então nós vamos para uma zona de despertar, onde a consciência pode pensar na prosperidade, pode pensar então no propósito, em propor algo para o mundo, que é o que eu falava ontem. Eu proponho algo, eu proponho uma novidade, eu proponho expor as minhas ideias, eu proponho ir para o mundo, eu proponho os meus projetos, justamente porque eu já saí dessas fases iniciais infantis de dinheiro e começo a despertar para algo adulto, algo que não é mais erógeno dentro de mim, algo que eu já consigo lidar com as minhas pulsões primitivas de que algo me é dado e eu não faço nada em contra, nada em vantagem a isso, eu não dou nada em troca disso. Então aqui eu deixo de ter vergonha de falar sobre o meu valor, eu deixo de ter vergonha de falar sobre os meus negócios, o que eu tô disposto a ter como moeda de troca, você me paga isso, eu te dou aquilo. A pessoa começa a observar as suas dinâmicas com relação ao dinheiro, para de negar que está sempre fugindo dessa conta de mais e de menos do que entra, ou eu tô de boas com relação ao dinheiro, eu não me preocupo com quanto dinheiro entra, nem com quanto dinheiro dá, porque depois eu dou meus pulos e resolvo.
Que pulos são esses? Conversem comigo aqui, que pulos são esses que você dá? O pulo que você dá é não honrar suas obrigações, e não honrando as obrigações você não faz a transição de identidade que eu falava ontem, uma transição de identidade para que eu possa, mantendo os meus valores, me tornar uma pessoa que tem propósito, que entrega algo para o mundo. Então eu faço aqui quando eu tô nesse despertar da minha situação financeira, eu consigo observar as minhas dinâmicas, eu consigo perceber que a minha autoimagem, que a minha autoestima está totalmente ligada com a sensação de valor que eu tenho, que eu posso cobrar mais, que eu posso me expor mais, que eu posso trocar mais e fazer trocas justas no mundo dos adultos, justamente porque eu tô mais conectada com a minha noção, com a minha potência, com as minhas capacidades. Mas veja bem o quanto eu já transacionei do meu mundo de negação, do meu mundo de sobrevivência, do meu mundo de permanecer numa zona erógena, de que as pessoas devem pagar minhas contas, de que o governo deve pagar as minhas contas, e eu tô aqui me reconciliando com a minha noção de potência, com a minha noção de capacidade de fazer mais, com a minha noção de ser e servir algo para o mundo. Então, muito bem, é igual a coragem, tem que ter. Crédito é igual a coragem, tem que ter, mas não se deve usar. De certa forma, quando a gente olha para o nosso crédito, para as nossas despesas passadas, para as nossas dívidas, a gente está olhando de uma forma interessante. Eu nunca costumo dizer que é de uma forma prejudicial, mas eu costumo dizer de uma forma interessante, porque não deixa de ser uma capacidade que a gente tem de fazer dinheiro. Não deixa de ser uma capacidade que a gente tem de criar mais a nossa vida, mas em geral a gente usa os nossos créditos para pagar incêndios, porque a gente está ainda numa zona de negação, de sobrevivência, que a gente não se importa com isso, que a gente só se importa com as nossas pulsões imediatas, com as nossas pulsões de fazer aquele dinheiro imediatamente. Mas não é um problema em si só ter dívidas, ou ter financiamentos, ou ter questões com o banco, porque isso existe no mundo. Se fosse proibido ter cartão de crédito, se fosse tão deletério ter cartão de crédito, ter financiamentos, a Xanda não trabalharia no banco, vendo propostas melhores para nós. O banco não existiria. É claro que a gente contribui com ele também, pagando as nossas taxas, pagando isso, mas isso é uma forma de também lidar com o mundo. Os maiores bilionários desse mundo, eles não vão tirar dos seus bilhões para fazer novos negócios. Eles vão tirar do banco, e depois o banco que vai cobrar eles e investir também nesse negócio, torcer para que o negócio dê certo, justamente para serem pagos, né? Então, voltando aqui, quando a gente está nessa zona de despertar, a gente começa a escolher as nossas batalhas, escolher as possibilidades da gente criar mais dinheiro, da gente se relacionar com a nossa expressão, pensar que o dinheiro é de fato um espelho de mim, ele não é meu inimigo, ele não é uma dualidade da mente, uma dualidade, eu sou eu, o dinheiro é uma coisa apartada de mim. Não, nós somos todos uma coisa juntas, contínua, que vai nos levar para o mais. A alma, a prosperidade, a gente precisa desses níveis de consciência para sair desse nível erógeno que eu falava. Como transacionar de uns níveis iniciais para transacionar para um nível de prosperidade? Primeiro, ter essa consciência que o medo de desejar, que é o medo de ter pulsão de vida, eles também nos leva para o menos, nos leva para o estágio de negação, para o estágio onde o dinheiro vai ser um tabu, onde o dinheiro vai ser indigno, onde o dinheiro é um perigo para a minha vida e para a minha subsistência. E é justamente o contrário. Nós precisamos saber nomear o dinheiro, nomear as nossas necessidades com o dinheiro, saber que o dinheiro vem para somar nas nossas vidas. Deixa eu ler o comentário aqui. Mas falando sério, creio que ser organizado facilita muito, em especial quando surgem as adversidades.
Uma obra que muito me faz refletir sobre ter ou não ter recursos financeiros foi Os Miseráveis. Um clássico, né? Não li ainda, mas gostaria de ler. Então, a gente, voltando aqui, e eu concordo contigo, a organização financeira é algo fundamental, mas a gente ainda não chegou nisso. Veja bem que eu tô ainda em estágios iniciais, infantis, que eu continuava ontem, e sair do dinheiro como tabu. Eu só vou sair do dinheiro como tabu quando eu tiver essa organização financeira, mas o que demanda a organização financeira? Olhar para o dinheiro e não negar ele. Não negar que esse é um aspecto fundamental da minha vida adulta, porque é ele que vai permitir que eu realize os meus sonhos, que eu vá adiante na vida, que eu vá para frente. Então, quando eu desperto para isso, eu posso partir para uma integração, que a pessoa entende que prosperar não é uma questão de sorte do destino, mas uma questão de coerência interna, de identidade. Fazer diferença, curar, crescer, superar o medo da exposição, superar o medo de ser visto, de ser questionado, de permitir que as nossas crenças de crescimento e de permanecer no menos, elas nos geram solidão, elas nos geram encarceramento, elas nos geram compressão, elas nos geram... por mais que a gente entenda que eu não vou me preocupar com dinheiro porque eu tô de boas, porque eu dou meus pulos, isso na vida prática não funciona. Quanto mais consciência eu tiver, quanto mais movimentos eu me expor, movimentos no sentido de expandir as minhas possibilidades, de expandir as minhas consciências financeiras, expandir a minha vida para o mais eu vou ter uma vida que eu não contraia, que eu saia dessa zona erógena de pensar que alguém precisa me sustentar ou pagar as minhas contas. Vejam bem que hoje em dia, quem são os nossos heróis, pessoal? Nossos heróis não são mais Dante, o Hércules, não são mais Zeus, não são mais quem faz a jornada de herói. Nossos heróis na vida adulta são quem faz muitos dígitos, são aqueles bilionários. E o que o dinheiro diz sobre a gente? Que a gente precisa virar essas chaves dentro de nós. Eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, mas para ir para qualquer nível de prosperidade, a gente precisa aprender a pagar os preços que isso nos custa, os preços de pagar de fato as contas que a gente deve, porque não existem débitos que caducam, isso só existe no direito. No fato, na vida concreta, os débitos, as coisas que a gente deve, elas ficam aí. E é interessante que para nossa honra, para nossa consciência pessoal, para o nosso trânsito de identidade, a gente pague todas as contas. É interessante que a gente deixe de pensar em só ter benefícios próprios, que a gente pague para sair da escassez e pague isso com comportamentos, com direcionamento interno para o mais, para o direcionamento de mudar a nossa identidade, de aprimorar nossa identidade para sair dessa zona de conforto, essa zona erógena, essa zona erótica, de que a gente é uma criança ainda que precisa pedir tudo para os nossos pais, para o Estado ou para quem mais for, para que a gente saia dessas zonas de dependência e que consiga virar a chave dentro de nós e lidar com os nossos recalques infantis, lidar com os nossos recalques, conseguir atribuir valor e dimensão ao dinheiro que a gente pode mesmo gerar, que a gente pode mesmo fazer. Exatamente, Edson, as dívidas não caducam, elas são pagas ou pela gente com o nosso tempo, com a nossa escassez, ou para quem acredita pelas próximas gerações que vêm pela frente. Não caducam. Honre as suas dívidas, honre os seus pagamentos, para que você se sinta livre e disposto e disponível para transacionar para esse novo nível de prosperidade, parar de se retrair com as questões de dinheiro, parar de se retrair com as questões de prosperar, ir para frente, fazer o dinheiro que precisa ser feito. É uma questão de coerência, não é uma questão de destino, não é uma questão de sorte. Muitas vezes fazer dinheiro é mais fácil do que a gente imagina,
por incrível que pareça, se a gente consegue transacionar desses aspectos de escassez, de negação, de sobrevivência, de dar os pulos e olhar para o dinheiro com os olhos de ver, de olhar, esse é o primeiro passo. Não existe eu pensar em propósito, não existe eu pensar em ganhar mais, em fazer algo construtivo que vai me gerar fluxo de caixa, se eu ainda tô olhando para minha criança, se eu ainda tô fugindo das questões de adultos, e só adultos lidam com dinheiro e lidam com responsabilidade e lidam com relacionamentos maduros, seja no âmbito de dinheiro, seja no âmbito amoroso mesmo, relacional. Eu só consigo me comprometer com algo quando eu sou adulto o suficiente para lidar com todas essas manifestações de responsabilidade. Então, outra coisa que eu falei já no Reels, a vida continua, gente, a vida está inclinada para o desenvolvimento, queira eu ou não. Não é uma questão apenas de que os anos estão passando, é uma questão de que tudo se inclina para o desenvolvimento, tudo se inclina pelo mais. Então, eu, independente de estar sentado numa cadeira, sem fazer nada, procrastinando, não atendendo o telefone, não fazendo o trabalho que precisa ser feito, deixando para amanhã todas as minhas obrigações, achando que o amanhã vai resolver isso, eu não estou me coadunando, sendo congruente com essa manifestação no físico que o dinheiro pode ter. Então, recomeçar, entrar na vida, entrar na prosperidade, a congruência, eu falo muito aqui, né? A congruência dos nossos atos com quem a gente é interno. Quando a minha soma é zero, quando o meu fator de soma é zero, eu não estou olhando para isso com a maturidade que o dinheiro requer. Então, assim, vamos reparar, despertar, ter o autoconhecimento, de aprender sobre o dar e o receber de uma maneira integrada, integrar o nosso self para que a gente possa fazer e nos direcionar para o mais, sustentar. Eu gosto muito dessa palavra, sustentar a identidade do mais. Como eu vou fazer isso? Me debruçando sobre a minha vida financeira, me debruçando sobre o que eu entrego para o mundo. Se o que eu entrego para o mundo tem valor ou não tem, pode ser mensurado ou não pode ser mensurado. Ou se o que eu entrego para o mundo é procrastinação, é definhamento do meu eu, é não evoluir, é não buscar pela maior evolução, pelos conhecimentos que eu posso ter, inclusive pelos conhecimentos financeiros que eu posso ter. Tudo isso se conecta e diferencia quem cura os seus padrões de negação, de escassez, de sobrevivência e vai para um padrão de fazer o dinheiro, não de ganhar o dinheiro, de fazer o dinheiro. E por isso que eu gosto muito da palavra sustentar e por isso que eu falava muito ontem sobre a palavra movimento, porque eu preciso sustentar os meus movimentos. Seria muito fácil para mim chegar aqui e dizer que eu vou fazer uma jornada de prosperidade, uma jornada de vocês irem para o mais, irem ganharem mais dinheiro ou potencializarem as suas habilidades para o mundo, se eu não me comprometer como adulta, vir aqui todos os dias e falar sobre o que eu aprendi, sobre o que eu vivo com o meu dinheiro, sobre o que eu vivo com as minhas habilidades, sobre o que eu quero expressar no mundo. Eu preciso ter esse movimento em direção aos alvos que eu quero, porque senão eu vou me identificar com os padrões de negação, os padrões de escassez, os padrões de sobrevivência. Ou com essa zona erógena que Freud fala tanto, de que eu quero que alguém me sustente, eu quero que alguém dê para mim aquilo que eu não posso me dar, que eu não quero me dar, que eu não me sinto capaz de me dar. O dinheiro que a gente ganha tem tudo a ver com o valor que a gente se dá, com o valor que a gente dá para o nosso trabalho e com o trabalho que a gente, de fato, entrega no mundo.
Não adianta nada viver no mundo das ilusões, como eu dizia ontem, viver no mundo das ideias, o mundo platônico, de que eu vou criar algo novo no mundo, que eu vou fazer escolhas melhores enquanto eu não coloco em movimento as minhas capacidades, ou não coloco em movimento a minha capacidade de olhar para o meu dinheiro, para a minha vida financeira, para a minha vida de trabalho, e não me dar conta do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo menos do que se é requerido de mim, eu estou fazendo o básico mal feito, eu estou fugindo das minhas responsabilidades, eu estou fugindo do meu maior potencial de ser a minha melhor versão, ou estou me coadunando com isso para trazer a prosperidade para perto de mim. Lembrando que é eu que me dirijo à prosperidade, não é ela que se dirige até mim, é eu que caminho em direção ao novo. A prosperidade não é o reconhecimento, a prosperidade não vai vir se você se comportar direitinho na sua escola da vida, a prosperidade não vai vir se você for um bom menino e uma boa menina, ela vai vir se você construir algo novo e se posicionar e sustentar uma nova identidade que vá em direção a ela, tá? Deixa eu ler aqui o que o Edson falou. Em geral, pessoas com recursos extremamente limitados costumam cumprir melhor suas obrigações e fazem isso porque não querem manter o nível para o qual não possuem estrutura financeira. E, em geral, se isso acontece, se isso é bacana que aconteça, eu confio plenamente que uma pessoa que cumpre suas obrigações, ela está caminhando para o mais. Porque quem paga suas dívidas em dia, quem está preocupado em honrar as suas obrigações, traz a honra em direção a si. E honra em direção a si é valor que a gente pode entregar, é valor do que a gente tem. E eu acredito piamente que isso é reconhecido pela vida, é reconhecido por quem a gente menos imagina. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para fazer sobre a aula de hoje? Foi bem densa, trouxe questões de psicanálise aqui, trouxe questões de padrões internos de sobrevivência, de negação em relação a dinheiro, mas eu gostaria que vocês confiassem em mim, confiassem no trabalho que a Jornada da Prosperidade está fazendo, no sentido de que nós vamos caminhar para ferramentas que vão aproximar vocês desse novo alvo financeiro, dessas novas perspectivas que vocês têm em relação à vida próspera, à vida financeira, a prosperidade aqui entendida como muito maior do que dinheiro sendo um dos aspectos dessa vida financeira, mas lembrando sempre, vítimas não prosperam. Enquanto eu estou identificado com padrões de injustiça, com padrões de ressentimento, com padrões de que alguém me deve algo, que alguém me deve sustentar, que alguém deve pagar minhas contas, que o governo deve pagar as minhas contas, que eu vou fazer um monte de filho para ter um monte de Bolsa Família. Eu não estou construindo uma identidade que possa sustentar esse novo patamar de prosperidade e dinheiro e de fluxo de caixa na minha vida, porque eu não estou trabalhando internamente. E é o interno que sustenta o externo. Eu primeiro trabalho internamente os meus padrões, minhas crenças, a minha mentalidade, que a gente vai começar a trabalhar amanhã, para depois sustentar algo maior, porque não adianta vir montanhas de dinheiro para mim se eu não consigo sustentar isso, se eu vou gastar no primeira oportunidade que tem, se eu vou me desgastar o meu relacionamento interpessoal com isso, se eu vou deixar tudo ali para trás com dívidas, com investimentos mal feitos, impensados. Nada adianta, precisa sustentar uma identidade madura, uma identidade que não nega o dinheiro, que não nega as dívidas, que não nega que as honras precisam ser pagas, as nossas dívidas precisam ser honradas e que elas não caducam. Ficou alguma dúvida? Se não ficou nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui e vou convidar amanhã, nós vamos começar às 8h15 novamente. Eu só tive um problema doméstico hoje que me impediu de estar aqui às 8h15 com vocês. A minha babá não veio, tive que trocar a Florenza, preparar ela
para as atividades da manhã dela e não consegui estar aqui às 11h15, mas o horário das 11h15 é um horário mais confortável para mim e que eu sinto que eu posso contribuir mais com vocês, tá certo? Então, assim, ficando alguma dúvida, vocês gostando desse conteúdo, se eu me fiz clara em tudo isso, apesar da gente aqui trazer uma mistureba de coisas, a gente trouxe psicanálise, a gente trouxe até uma visão sistêmica de dinheiro aqui, de Bert Hellinger, no sentido de fazer o mais para prosperar, sair de uma posição de negação, de subjugação em relação ao dinheiro. Se tudo isso fez sentido, me deixem saber, me deem feedbacks, porque a minha ideia aqui é melhorar cada vez mais para que a gente possa terminar, depois de 7 dias, essa jornada de prosperidade, com vocês estando aptos para o mais, aptos para conseguir novos padrões financeiros, aptos a quebrar tetos financeiros, aptos a transformar essa visão que vocês têm de fuga de dinheiro, de fuga de problemas, de fuga de enfrentamento de questões para uma postura mais madura, mais íntegra e mais apta a fazer o dinheiro rolar na vida de vocês, tá bom? Um grande beijo e falem comigo, porque eu adoro quando vocês conversam comigo. E se ficou alguma dúvida, estou totalmente à disposição. Um grande beijo.